O S Brasil Entrevista de hoje está com Gabriel Ordelo, fotógrafo, fotojornalista, curador e sócio da agência de fotografia Mosaico Imagem e da Mosaico Fotogaleria. Ele vai conversar sobre sua trajetória, a fotografia capixaba e os desafios e conquistas dessa arte no Espírito Santo. Bem-vindo, Gabriel. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E para começar, eu gostaria de saber como começou seu interesse pela fotografia e quando percebeu que você tinha encontrado sua vocação nessa arte. Primeiramente, obrigado pelo convite, eu que agradeço a oportunidade. E a fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida, desde muito criança, né? O meu pai, ele foi do Fotoclube do Espírito Santo, o Roberto Lordelo, né? Mas um fotógrafo amador, né? Sempre gostou muito e tal. Eu me recordava de ver muitas fotografias em casa, sempre ele que tirava foto da família, e aquela coisa de demorar, tá demorando, fotógrafo, tava lá fazendo foco e tal, e isso ficou um pouco assim, né? Então eu tenho memória dele revelar fotografias dentro do banheiro de casa, então tinha uns papéis que a gente não podia pegar, porque se você abrisse eles queimavam. Mas isso ficou, e aí aos 12 anos eu tive um primeiro contato com a fotografia numa excursão da escola para a Estação de Biologia Marinha do RUSC, lá em Aracruz, Santa Cruz. E aí eu levei uma Olympuszinha Trip, fiz as minhas primeiras fotos ali e tal, mas depois disso não me interessei mais. Mas na faculdade de jornalismo, né, quando eu entrei na faculdade, na minha primeira aula de fotografia no laboratório, quando a gente produziu as primeiras fotos, aí você vai revelar que você vê aquela mágica da fotografia aparecendo, né, a imagem, o preto, o branco, aquilo meio que me encantou, aquela mágica ali, né? E com o tempo na faculdade de jornalismo eu percebi que eu ia conseguir me expressar melhor. Eu sou um pouco agitado, tenho o meu jeito mesmo assim de ser muito ativo. Acabou que eu não tinha paciência para ficar escrevendo texto para contar o que eu queria ou as histórias que eu queria, né? Então, acabei escolhendo a fotografia como a minha forma de me expressar e acabou virando a minha profissão. Eu sempre falei as oportunidades que eu tive para dar aula ou com conversas com alunos e com pessoas, né, palestras, essas coisas, que o fotojornalismo é a grande escola da fotografia, né? Porque justamente por você trabalhar com o imprevisível, né? E eu fiquei por 10 anos no jornal A Gazeta, né, como fotógrafo, como subeditor e no final como editor. E é uma experiência assim de vida, né? Você lida com pessoas, com os fatos, a história está acontecendo e você está ali participando disso, né? Então é uma posse de um governador, é uma tragédia, é uma enchente, um incêndio, né? Então a gente está sempre ali. Então eu acho que isso mudou a minha maneira de enxergar o mundo, né? Porque você não deixa de ser fotojornalista, nunca. Eu, apesar de já ter mais de 10 anos, esse ano fizeram 10 anos que eu estou fora de um jornal diário, né? Eu saí da Gazeta em 2014, entrei em 2004, saí em 2014. Mas isso não sai da gente, né? Então, quando teve aquela tragédia do Rio Doce, né? Aquela coisa, eu e meu sócio, Tadeu Bianconi, resolvemos que a gente tinha que documentar aquilo. Então, a gente saímos daqui com dinheiro próprio e tal, e acabamos conseguindo comercializar fotografias, né? E também divulgar essa tragédia para o mundo todo, né? Acabamos fazendo exposição até na Europa e tal, depois com esse tema, a convite de ONGs e tal. Então foi o que eu digo, que o fotojornalismo a gente faz muito pela paixão também. É uma coisa que é como se você tivesse uma missão, sabe? Eu entendo assim, o fotojornalista, ele é um vidente, ele é alguém que te leva para outro lugar, né? É um médium. Ele te leva para um lugar onde você não está, né? E você sente que você estava lá, porque nós, quando tem uma enchente, quando tem uma tragédia, quando tem uma pandemia, a gente vai para a rua para contar o que está acontecendo, né? E as pessoas ficam dentro de casa.
né? Então, agora a gente teve esse exemplo, quando teve a greve da Polícia Militar em 2017, eu já não estava no jornal. Fui para a rua também por conta própria, então fotografamos, andamos na Praia do Canto com exército e ninguém na rua. Então são fatos e histórias, né? Eu tive a oportunidade de fotografar a final da Copa do Mundo no Maracanã em 2014, então assim, tem as coisas tristes, as coisas boas, as oportunidades, né, que a gente vivencia. E sobre a carreira que você falou, né? Hoje em dia a carreira, eu diria que não só no Espírito Santo como no Brasil, é uma carreira bem difícil hoje de ser fotojornalista, né? A gente tem muito poucas vagas, os jornais reduziram demais as vagas, e num estado pequeno como o Espírito Santo, que não tem grandes acontecimentos nacionais, né, de grande repercussão, hoje em dia o repórter é multimídia, então ele vai lá, leva uma câmera e tal, e que eu acho que prejudica um pouco o registro histórico, porque quando o repórter está preocupado em escrever, em mandar um áudio para a rádio, e em ao mesmo tempo está mandando a imagem ao vivo, ele não está lendo a maneira talvez melhor de você contar e capturar aquela imagem para contar a história da melhor maneira, né? Então o fotojornalista ele tem aquela preocupação. Então hoje o fotojornalista ele filma, ele fotografa, né? Às vezes faz a entrevista, é normal, a gente também fazia isso. Mas tem hora que o fotojornalista tem que parar para contar a história. Então hoje depende muito mais do fotógrafo querer contar as histórias, né? Porque essa é a grande função nossa, é dar luz às histórias, os acontecimentos, os fatos, mas existem os personagens também que a gente descobre, né, nas ruas, pessoas que ninguém sabia que existia e de repente você traz a história daquele personagem. Quantos personagens já não surgiram assim, né? Você pode contar um pouco sobre a história dessa fotografia que você capturou em 2016 do rompimento da barragem de Mariana? No dia, se eu não me engano, foi 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem, e assim que a gente ficou sabendo que isso chegaria no Espírito Santo, eu conversei isso com o Tadeu Bianconi, com meu sócio, e na época também junto do Leonardo Merson, também, que já lida com essa área ambiental, né, trabalha lá no Últimos Refúgios, e nós combinamos, vamos tentar ir. Aí o Léo, eu tenho contato lá com o Instituto Terra, do Sebastião Salgado, de repente a gente consegue ficar lá e tal. Então acabou acontecendo naturalmente. A gente foi assim, isso vai chegar no Espírito Santo, mas assim, tinha uma expectativa que ia demorar 2 semanas para chegar. E aí fomos várias vezes, saímos de Vitória, às vezes dormia no hotel embaixo do Guandu, às vezes dormia, sempre margeando o rio e fotografando. Então, na primeira ida eu não fui. Foi o Léo e o Tadeu, eles foram fotografando até encontrar a lama, que estava em Governador Valadares. Depois, na segunda ida, eu já fui com o Tadeu, foi quando a gente pegou a chegada no Espírito Santo. A gente acabou dando um furo de reportagem, porque se esperava que ela passasse na barragem de Aimorés, que ela passasse, sei lá, 7 dias depois, 5 dias depois. Só que a lama estava passando por baixo, porque ela era mais pesada, ela tinha uma densidade diferente da água. E também eu acho que na barragem ela vai sugando por baixo. Então, num dia a gente acordou cedo, a gente estava no Instituto Terra, paramos lá na barragem, quando a gente viu a lama descendo por baixo e a água em cima estava normal da barragem. E aí fizemos essa reportagem e tudo. E depois, na sequência, fomos parar lá em Regência, porque ia chegar a lama lá. Então fotografamos peixes mortos, animais, conseguimos registrar um bando de capivaras, que foi parar até no site da National Geographic. Então foi um trabalho longo, grande, né? E acabou essa fotografia no último dia, que já tinha chegou na Foz. No dia seguinte, quando chegou na Foz, chegou só uma pluma bem leve, então não dava tão visível, né? Aí no dia seguinte a gente estava indo embora e tinha um fotógrafo que toda hora oferecia, alguém quer ir no helicóptero, quer ir no helicóptero. Só que o valor do helicóptero era caro, era tipo R$1.000, alguma coisa assim, R$900 para você andar lá 5 minutos, 10 minutos. Aí ele veio com uma última proposta, falou assim, olha, o valor é R$150, se você quiser ir, dá para ir fazer um sobrevoo. Eu falei, eu vou. Aí no que eu fui, eu consegui fazer aquele momento, bateu uma luz do sol, tinha um barco, né? Então a imagem né, a divisão, ficava visível, né? A lama chegou no mar. Então acho que ela impactou, foi compartilhada, sei lá, só o Ricardo Boechat na época que compartilhou, tinha 500 mil
curtidas e não sei quantos mil compartilhamentos e tal. Então, assim, a gente fica triste de um trabalho nosso, né, ser um tema desse, mas fica feliz pelo reconhecimento do trabalho. Então, acabou ganhando o prêmio Fins de Jornalismo, essa fotografia, né, que é o prêmio Capixaba de jornalismo do ano de 2016. E também com essa fotografia ela foi parar lá na Bulgária, que a gente fez uma exposição na Europa, a convite de uma ONG, de uma cidade chamada Varna, onde eles passaram também por um desastre semelhante, de uma indústria que poluiu um lago lá, então por isso eles acabavam, era uma ONG que tinha associada com o meio ambiente e fotografia. O seu trabalho tem como tema de destaque as tradições capixabas. Como você enxerga a importância de registrar essa cultura? É um dos papéis que eu me coloco assim, para registrar a cultura, né? A cultura popular. Isso sempre me atraiu e me chamou a atenção como fotógrafo, né? Então, logo no início da minha carreira, conheci o Tadeu Bianconi, através do Tadeu Bianconi, o Rogério Medeiros, o Apoiano Medeiros, o Walter Firmo. Então, são fotógrafos, são as minhas referências, né? E que acabaram me estimulando, e eu me apaixonei por isso, por conhecer esse povo simples que mantém tradições, tanto de fé, né, quanto tradições folclóricas mesmo, que isso é a identidade nossa, né, que se forma, é o que nos diferencia. O que diferencia os povos é a sua cultura, né? Então, eu vejo a importância, algumas dessas tradições, elas estão enraizadas, elas têm uma história, então tem a ver com a escravidão, tem a ver com a catequização dos índios, tem a ver com várias coisas. Então, você aprende, e muitas dessas pessoas são muito simples. Então, tem uma festa no 13 de maio que a gente fotografa num quilombo lá em Iguaçuí, que você pergunta para eles, mas quando que começou isso? É uma religião espírita, né? Eles fazem um bate-flecha, que chama a manifestação religiosa folclórica, em que eles não sabem quando começou, mas o meu pai fazia, e meu pai dizia que meu avô fazia, e meu avô dizia que meu bisavô fazia. Então, isso é uma tradição que é mantida e é religiosamente seguida ali, né? É uma crença. E é outra coisa que eu também acho bonita de ver, tipo assim, a pureza desses povos, né? Essas pessoas que continuam perpetuando um ensinamento que eles aprenderam, né? Hoje em dia a gente vê na cidade, talvez as pessoas não sabem nem o que o pai e a mãe acreditam, porque estão ali na internet o dia inteiro, né? Então, não é só, o que me atrai não é só a beleza pitoresca, as cores, que são lindas, obviamente, né? Do ticumbi, do alardo, do reis de boi. Eu aprendi praticamente quase todas essas manifestações acompanhando. Recentemente eu tive em Ecoporanga, na Prata dos Baianos, fotografando uma festa folclórica que se chama Roubo da Bandeira, que começou de uma brincadeira na cidade, do seu João, que tem 107 anos, e ele, até esse ano, ele está firme lá na festa, que é uma festa do dia de São João, que é o dia do aniversário dele, seu João Miguel. E eu tive o prazer de conhecer através do Tadeu Bianconi, do Adilson Vilaça, do Rogério Medeiros, né, que são pessoas aí que foram também, que seguiram o trabalho do Hermógenes Fonseca, que era um grande folclorista capixaba, que influenciou, que levou o Rogério Medeiros para isso, que levou vários outros, né, para acompanhar o folclore, e vários fotógrafos do mundo todo passaram por aqui e iam lá em Conceição da Barra fotografar o ticumbi, o alardo, né? Então, como o Marcel Galterro, o francês e outros também que passaram, né, por aqui. Então, assim, eu acho que é de uma importância gigantesca a gente documentar isso, para que isso não se continue se valorizando, para que não acabe também, né? Para que seja lembrado no futuro sempre, né? A fotografia capixaba tem uma força histórica, com raízes que remontam aos primeiros fotoclubes. Como você percebe essa evolução da arte aqui no estado, principalmente em um mundo que a fotografia se tornou mais acessível? Esse fato da fotografia ter se tornado mais acessível é aquela história do copo cheio e o copo vazio, né? Eu sempre enxergo como copo cheio, eu sempre enxergo com bons olhos, porque você fazer essa arte chegar a mais pessoas é importante, tem mais gente se comunicando com fotografia, né?
Então lá na Mosaico Fotogaleria, lá na nossa galeria, a gente dá um curso de fotografia que se chama Olhar Fotográfico para o Celular. Ou seja, a pessoa não precisa ter... eu digo que antigamente a gente ensinava fotografia, 80% do curso era o quê? Aprender a mexer na câmera, aprender como é que é uma lente, o que é fotometria, o que é foco, o que é isso, o que é aquilo. E o principal da fotografia é o olhar, porque aprender a mexer na câmera é como aprender a mexer num computador, mexer numa air fryer hoje em dia, né? Mexer na câmera todo mundo sabe, todo mundo pode saber, né? Agora, desenvolver o olhar, a pessoa tem que querer saber, ela vai desenvolver o olhar e cada olhar é diferente, né? Quando a gente usa a câmera fotográfica só para fotografar, só como técnica, você vai fazer igual praticamente os outros, né? Então, quando você desenvolve o seu olhar para aquilo que te interessa, que você gosta, que chama atenção, que você acha importante, você cria trabalhos diferentes, né? Mas essa história da fotografia, o Fotoclube foi muito importante para o Espírito Santo, porque começou lá no final da década de 50 e esses pioneiros era uma referência da fotografia. Então o fotógrafo da National Geographic vinha ao Espírito Santo, ele passava pelo Fotoclube, né? Uma Kodak, uma marca, lançava um filme novo, então eles vinham apresentar esse material, um papel fotográfico novo e tudo. Então era um lugar de troca, né? Então meu pai conta muitas histórias do Fotoclube, de grandes fotógrafos, do Pedro Fonseca, do Paulo Bonino, né? E de outros grandes, seu Érico Hauschild. Então eles tinham outras profissões, a maioria deles, tirando o Pedro Fonseca e o Paulo Bonino também, que acabou sendo mais... depois só fotógrafo, né? Ele trabalhou com outras coisas, mas a maioria eram amadores. Então aquilo era uma diversão, era uma coisa de descoberta. Então tinham grandes ali tinham grandes criadores, assim, né? Era uma coisa de pensamento, mas era como se fosse era um clube, né? Então depois com o tempo, infelizmente, foi caindo, né? Foi se perdendo e tal. E hoje está fechado. A gente já tentou até fazer o resgate, fazer o contato com a pessoa última que ficou, para tentar resgatar o Fotoclube, para resgatar essa história, né? Porque eles documentaram a nossa história durante tempos. O meu pai, que era um fotógrafo amador, como você sabia lidar com uma câmera, você era um fotógrafo, mesmo que não fosse profissional. Então, ele era chamado para ir na indústria, na ferro e aço. Vai chegar, meu pai fotografou a inauguração dos guindastes, dos antigos guindastes do porto, né? Ele era portuário, então ele tem a história ali de 40 anos no Porto de Vitória. A inauguração de locomotivas que chegavam e eram transportadas, penduradas no meio da Baía de Vitória. Então ele tem essas histórias todas, isso E fora os outros fotógrafos. O Pedro Fonseca foi, digamos, o primeiro fotojornalista daqui. Você vai olhando o acervo dele, que hoje também está lá com a gente na Mosaico Fotogaleria, tem acidente de carro, acidente de bonde, tem isso e aquilo. Quem que fotografava isso, né? A fotografia para o fotoclubista era a paisagem, era uma fotografia mais pura, né? E tinham as invenções também que eles faziam, coisas, né, criativas, solarização, outras técnicas, né? Então era muito rico, assim, né? Eu vejo hoje uma crítica que a gente encontra no mercado, talvez em todo o mercado criativo, né? O pessoal muito individualista. Então, assim, até você falou da criação do Fórum Capixaba de fotografia, isso nós tentamos ali estimular os fotógrafos, vamos nos unir, porque a fotografia tem uma importância muito grande para a história de uma cidade, de um estado, de um país, né? É a memória visual, a gente cria memória visual. Como que era o centro de Vitória antigamente? Né? Antes do aterro, a cidade antes do aterro. Você vê as fotos do Paulo Bonino, você não imagina que a Praia do Canto, a água batia ali nos prédios, né? Que lá no centro a água batia no Glória. As pessoas pegavam os catraieiros, as balsas no Glória. Ou seja, a cidade mudou, a Enseada do Suá não existia, nada. Era lá, a água batia lá na Praia do Suá. Se chama Enseada do Suá por isso, né? Então, assim, vários e vários outros fatos, né? Como é que vão ficar essa história daqui a 50 anos? Aí entra um problema da parte digital, porque não se imprimem as fotos, e se você não tem um arquivo bem organizado e tal. E o Fórum levantou uma carta, essa carta foi lida até no Conselho Estadual de Cultura, pedindo quase que um socorro à Secretaria de Estado da Cultura, aos municípios, né?
Então estivemos com o secretário de Estado da Cultura, o Fabrício, e as demandas são essas, tipo assim, olha, os fotógrafos estão aí, nós somos profissionais, mas ao mesmo tempo que o fotógrafo é um artista, ele tem um papel na história visual. Então, assim, a gente foi solicitar que existam mais políticas públicas para os fotógrafos, que hoje em dia a gente entra como artista visual. Então, entra como artista visual, você concorre com o pintor, e vários outros, escultor, né? E várias outras artes, né? Então, a gente pede que tenha uma política voltada especificamente para o fotógrafo, para que, até com essa questão da diminuição do mercado de trabalho, que o fotógrafo tenha mais oportunidades de criar e que o Estado não perca sua memória visual no futuro, né? Eu diria assim, ainda acredito, né, que as maiores oportunidades ainda estão no setor de eventos, né, e de fotografia empresarial, né? Hoje em dia também com as redes sociais, então muita gente produzindo material para rede social e tal, cobertura de eventos, né, essas coisas que não terminam, né, que é o casamento, o aniversário, né, essas festas comemorativas. Eu acho que esse é um mercado que está sempre em expansão. A pessoa pode começar sempre com a sua rede de relacionamento no trabalho e aí ir expandindo, né? E a dificuldade, eu acho, no fotojornalismo é isso. Tipo assim, você hoje viver como fotojornalista freelancer no Espírito Santo, eu acho que é praticamente muito difícil, a não ser que você já tenha um mercado, né? Você já tenha trabalhado, tal, já conheça pessoas e você vai conseguindo os trabalhos, mas você iniciar hoje realmente é muito complicado, assim, porque eu não vejo demanda. A gente mesmo às vezes produz alguma coisa na rua, um flagrante, uma coisa, você manda para os jornais e ninguém compra. Eu consigo vender nas agências lá de São Paulo, do Rio, aí eles distribuem para outros lugares. Mas é um mercado difícil. Eu acho que a saída mesmo é a produção autoral, e paralelo a algum outro trabalho que a pessoa consiga para conciliar, para sobreviver, né? Porque é complicado, né? Você viver hoje só de fotografia, são poucos os fotógrafos. A maioria dos estúdios fecharam, né? Então tem a publicidade, que ainda é um mercado pequeno, que são poucos. Tinha o Sagrilo, o Vitor Nogueira, que já estão meio que... O Sagrilo faleceu, o Vitor Nogueira ainda está no mercado, mas já está reduzindo também, né, o volume de trabalho. Então tem um pessoal novo entrando, que eu acho legal, o Bruno Coelho, o Lucas Abodib, outros aí que estão, né, no mercado, a própria Mosaico, a minha empresa também trabalha com publicidade. Então, eu vejo mais essa área para essa... E os projetos. Então, você pode fazer os projetos de ensino, né? Então, tem muitos editais de empresas, do governo, estadual, municipal, que eu não acho que é a melhor política, a política de editais ainda, mas é a política que existe, é a política que vai chegar muitas vezes ao produtor, né, ao fotógrafo. A missão do fotógrafo se modificou num mundo que a fotografia se tornou mais onipresente, mais acessível com a popularização de smartphones e redes sociais? Com certeza, né? Assim, houve uma revolução. Eu peguei justamente essa transição. Quando eu entrei na Gazeta em 2004, foi o ano que o filme acabou no jornal A Gazeta. Acho que na Tribuna também foi no mesmo ano. E depois a gente passou a fazer a foto digital. Então, assim, para você ver como era quando eu cheguei. O Robeli Pereira era o fotógrafo e repórter correspondente da Gazeta na região serrana. Ele fazia as fotos dele sempre pela manhã. Na hora do almoço ele botava o filme no ônibus com uma bolsinha e o ônibus trazia o filme para Vitória para que a gente revelasse aqui e pudesse publicar no jornal as fotos dele no dia seguinte, né? Já existia internet, o Gazeta Online já existia na época, mas era muito devagar, né? Era muito mais devagar do que hoje. Então, assim, sem dúvida é uma revolução na profissão não só da fotografia, né, mas a fotografia evolucionou. Hoje você fotografa, a gente viu agora, até eu achei interessante, comentei isso com colegas, como a fotografia ganhou repercussão nesses dias agora, né? A fotografia do Donald Trump, após lá a tentativa de assassinato, né? Ou seja, de milhares de fotógrafos, de smartphones ali em volta, cinegrafistas e tudo, e apenas um fotógrafo conseguiu fazer a foto dele
com a mão em riste, com a bandeira atrás. Por quê? Porque o cara foi buscando o ângulo e foi pegando, imaginou que ele podia e fez aquela foto, né? E temos aquela foto do surfista, né? Do Gabriel Medina, né? Que pegou ele em pé com a prancha na Olimpíada agora. Então, ou seja, tinham 10 fotógrafos no barco, só um que fez. Ou seja, é o olhar, é a expertise também do fotógrafo. O fotógrafo falou, eu sei que os fotógrafos brasileiros, que os surfistas brasileiros, é um especialista em surf. Eles gostam de fazer as manobras aéreas depois do tubo, eles fazem alguma coisa, eles dão aéreos, ele sabia que o Gabriel Medina gostava disso, né? Então, não foi uma manobra, foi uma saída, mas foi uma foto que se tornou icônica na Olimpíada, né? Ou seja, você destaca novamente um fotógrafo, um olhar ali no meio disso, né? Então, a gente tem tido alguns exemplos, assim, que as pessoas falam que ia acabar com o digital, né? Mas não acaba, porque o fotógrafo, ele tem o propósito da fotografia. Se você faz multifunção, você muitas vezes não vai enxergar da melhor maneira, porque você vai estar preocupado com outras coisas, né? Mas é normal hoje. Quando teve a greve da Polícia Militar, o pessoal da Agência F me contratou, eu fui para as ruas, fotografei tudo, mandava para ele. Ele falou, você não pode fazer uns vídeos? Aí o fotógrafo tinha birra, né? Eu falava, pô, não preciso fazer vídeo e tal. Aí o cara pagava mais para fazer vídeo do que para foto. Aí eu falei, tá bom, vou fazer então. Então eu faço. E fiz alguns vídeos e tal, e rodaram o mundo, né? As fotos também rodam o mundo. O legal de fotografar para essas agências é isso, né? Que a foto sai lá na Al Jazeera, sai no Liberación. Então teve amigo meu nos Estados Unidos que comprou no The Wall Street Journal, que saiu a foto, e The Boston Globe, outros jornais, né, americanos, né? Então a gente tem que se adaptar, essa aqui é a verdade. Um fotógrafo tem que se adaptar e a gente tem que estar sempre estudando e vendo a tecnologia, mas isso também é muito para um mercado, né? Igual uma coisa da urgência. Então aqui no estado a gente tem as demandas, obviamente, que os jornais hoje têm que ser rápidos, né? Ou seja, você tem que mandar foto na hora, porque o WhatsApp... Tem uma coisa curiosa dessa coisa, para você ver como é que mudou a vida. Antigamente tinha um acidente em Cachoeira de Itapemirim, na BR-101, com vítimas fatais, um acidente grave. A gente saía daqui, pegava o carro e ia lá fotografar. E voltava para a redação do jornal, né? Hoje em dia aconteceu, em 2 minutos já tem uma foto, um vídeo e tudo. Então, assim, o fotojornalista, então, ele não pode se focar no factual, porque o factual a gente perdeu. A não ser que seja um factual grande, que aí caiba um olhar mais aprofundado, né? Um ensaio que dê tempo de chegar a essas coisas. Mas o factual morreu. Então fica a questão da história, do olhar, do documento que você pode criar, né? De você dar tempo para a matéria, para o cara poder produzir. E aí isso, conteúdo mais profundo, ele vai se diferenciar da fotinha do WhatsApp, do filme que a gente tem hoje, né? A Mosaico Fotogaleria é a primeira de Vitória dedicada exclusivamente à fotografia. Como que surgiu a ideia de criar esse espaço e quais foram as exposições mais marcantes nesse tempo que vocês têm de atuação? Então, eu e Tadeu Bianconi, a gente se conhece desde 2002. E aí, em 2003, 2004, a gente começou a trabalhar junto. Eu entrei no jornal Gazeta, ele trabalhava, os freelancers dele, trabalhava muito para a indústria, né, para Vale, para Petrobras, para as grandes empresas. E a gente foi juntando nossos trabalhos e a gente sempre participou de exposições. Então, convidava a gente participar e ficava com aqueles quadros lá. E uma coisa interessante, assim, a gente sempre fez o nosso trabalho pessoal, nosso trabalho autoral. Então, se eu estava fazendo uma foto para o jornal, eu fazia uma viagem e tal, eu tinha aquele tempo sobrando ali, eu vou fazer minha caminhada, eu vou andar pelas ruas, eu vou fotografar o cotidiano, que é um tema também que eu gosto muito e que me atrai muito. E aí a gente sempre, essa cultura popular, a cultura popular, ninguém te manda fotografar a cultura popular. Você tem que ir lá porque você quer, porque você gosta, porque você vai acompanhar aquilo que te interessa. Então, produzindo, expondo, e ficava naqueles quadros que ficavam com a gente e tal, a gente teve uma ideia, um amigo que é artista, galerista, que é o Leonardo Bahia, ele fez uma consultoria com a gente e tal, e ele falou, poxa, por que vocês não abrem uma galeria de fotografia, né? Vocês têm um espaço aqui, a gente tinha uma sala e tal, que botava os quadros na parede, mas era um escritório, um estúdio, escritório. E aí veio essa ideia, em 2018 a gente conseguiu encontrar um espaço, e aí tem um espaço para a galeria, e a ideia surgiu muito justamente com a popularização do Instagram, Facebook, dessas coisas de você ter a imagem no celular,
desse tamaninho e passando, sempre passando, né? A gente quantas pessoas param para olhar uma foto ali, analisar uma foto? Então, a ideia da fotogaleria foi justamente da gente proporcionar um espaço onde a pessoa poderia ver a fotografia ali física, parada. Você pode pegar, você pode ver e ler a fotografia, trocar com a fotografia, né? A minha experiência, o que ela traz para mim e tal. Então, proporcionar essa contemplação. Então, e a gente faz aquilo por amor à fotografia, porque ainda é um mercado pequeno, então existem a procura, né, para fotografia para decoração, para colecionadores, né? A gente faz algumas comercializações interessantes, muito para hall de entrada de prédio, por exemplo, que em Vitória tem uma lei do Habite, a lei Namichecker, que obriga toda construção a ter uma obra de arte, senão ele não consegue o Habite. Então isso é importante, e a fotografia eu digo que é uma arte muito versátil, porque a matriz dela é um arquivo, ou filme ou digital, então permite que você faça tamanhos, né, diferentes e tal, então é procurada muito por isso e tal. E uma função também da galeria é promover o debate, promover, né, essa questão do mercado, ou até de parar para conversar sobre fotografia, então a gente oferece cursos, né, abre espaço para novos talentos, né, e trazemos fotógrafos de fora, então exposições marcantes, obviamente, é o Walter Firmo, um dos grandes fotógrafos do Brasil, o Rogério Medeiros também, que fez uma exposição lá, que foi super linda, foi o maior público que a gente teve, mais de 300 pessoas, mais de 1.000 pessoas visitaram, né, ou seja, uma pequena galeria. Nós somos fotógrafos, não somos galeristas, né? Apesar da gente ir aprendendo com o tempo, a estudar um pouco sobre curadoria, sobre expografia, né? E a gente tem estudado muito. A galeria nos fez estudar mais ainda. O Tadeu, meu sócio, é muito mais estudioso do que eu, é um grande leitor, mas a gente tenta proporcionar isso para o público capixaba, essa oportunidade de enxergar a fotografia ali como arte, como documento, né? E oferecer esse espaço para as pessoas irem lá, conhecer, adquirirem, levar para casa a fotografia, né? Porque as pessoas não entendem muito que um fotógrafo, ele vive de venda de fotografia também, né? Então você admira muitas vezes o trabalho de um fotógrafo, você vê, vai lá, curte, comenta. Imagine que aquela foto também pode se tornar um objeto de decoração, um objeto de coleção, para você botar na sua mesa, para você botar na sua sala, né? Isso transforma, né? Para quem tem essa sensibilidade com a arte, isso transforma o ambiente, né? A gente vê como as pessoas... Teve uma pessoa um tempo atrás que quebrou um quadro dela, ela falou, cara, eu não aguento mais ficar sem um quadro na minha parede. Aí ela foi lá levar para consertar, a gente consertou, levou no fornecedor e tudo, e ela estava agoniada, porque ela tinha, era uma coisa para ela que ficou indispensável na sala da casa dela, aquele quadro, né? Recentemente vocês abriram a exposição Vitória, Cidade Invisível. Você pode falar um pouco sobre essa mostra? Essa mostra ela foi fruto de um workshop que a gente deu, né, que se chama A Cidade Invisível. E como é que começou essa história da Cidade Invisível? O Tadeu Bianconi, meu sócio, ele, em 2022 ou 2021, não me recordo agora, acho que foi 22, ele fez uma exposição na Casa Porto das Artes, que foi um edital da Prefeitura de Vitória, se chamou A Cidade Invisível. E essa Cidade Invisível é baseada num livro do Ítalo Calvino, em que, nesse livro, o Ítalo Calvino ele narra diálogos entre o Marco Polo, que é um italiano, o veneziano, né, que era um viajante, explorador, e o Kublai Khan, o grande Khan, que chama, né, que era um imperador mongol que dominava o mundo todo, né? E aí esse diálogo era o quê? O Marco Polo contava como eram as cidades para o Kublai Khan. Então são 51 cidades que ele narra, que todas com nomes de mulheres, então tem toda uma história. E o que é isso? O Marco Polo imaginava essas cidades, ele ia para as cidades e ele enxergava só o que ele queria e o que ele gostava e o que ele imaginava. Então, a gente associou isso com o trabalho do fotógrafo de rua, do fotógrafo do cotidiano. Então, o Tadeu Bianconi, primeiramente, foi quem começou mais com esse diálogo aqui nessa história. Ele viajava para Berlim, para não sei aonde, para o interior do Espírito Santo, para o interior do Rio, de Minas, em qualquer lugar, e ele enxerga a cidade dele. Por que é a cidade invisível? Porque só a gente que enxerga, só se torna visível depois que a gente fotografa, né?
Então a gente resolveu criar um workshop justamente para treinar o olhar das pessoas, né? Porque muitas vezes você sai da sua casa às 6 da manhã e não observa a sua volta. Você faz o mesmo caminho, você vai para o ponto de ônibus, você pega seu carro, sua bicicleta, sai e eu estou passando pela cidade, eu não estou observando a cidade. Então esse workshop foi justamente para estimular os alunos, né, a olharem para a cidade. A gente vai dar uma oportunidade para vocês de saírem um dia, em 2 oportunidades, para olhar a cidade, ver as pessoas, a arquitetura, os detalhes, as coisas que acontecem, né? E foi isso, o resultado foi esse. A gente andou pelo centro de Vitória, a gente vai na comunidade de Jesus de Nazaré, que a gente até tem um programa lá do Instituto Mão na Massa, que é dos guias locais, então os meninos acompanham a gente, sobe a comunidade toda, vai lá no topo do morro, desce, e fomos na Ilha das Caieiras também. Então, assim, são visões únicas dessa exposição, né? Cidade Invisível Vitória. Ela mostra esses olhares únicos da cidade que foram produzidos nesse workshop, né? Agora a gente está com um outro que a gente deve lançar logo, que é o Cidade Invisível Santa Teresa. A gente leva esse mesmo projeto, com esse mesmo propósito, para uma outra cidade. Mosaico agora, a gente tem agora uma programação, vamos ter uma programação anual. A gente tem um edital da Lei Paulo Gustavo agora, que a gente está esperando a aprovação final, mas que a gente conseguiu aprovar o projeto, né? Então teremos uma programação bem intensa aí, com fotógrafos, com exposição de fotógrafos do Brasil e de fora, então com cursos gratuitos, vai ser uma programação totalmente gratuita, né? Paralela à programação da galeria. E é isso, assim, trazer essas exposições. Em trabalho pessoal, eu estou trabalhando para lançar um zine, que é uma pequena publicação com trabalhos meus, e tem as exposições, a gente está sempre produzindo, né? Eu quero fazer alguma coisa com esse trabalho de cultura popular e cotidiano, né? É o que eu mais gosto de trabalhar, então é um trabalho muito contínuo, né? Ele nunca termina, né? Então a ideia é fazer esses recortes e produzir esses produtos. O Tadeu está com um projeto chamado Palomar, que é um outro trabalho associado a um livro também do Ítalo Calvino. E é isso, assim, fazer mais trabalhos, né, mais cursos e promover mais debates, né? A gente tem com algumas ideias de fazer projeções de fotógrafos novamente. A gente fez um projeto desse em 2005, num bar lá em Jardim da Penha, que a gente chamava Olhar Projetado. E aí convidava os fotógrafos e fazia uma seleção de fotografias, eram filmes, slides ainda, né? Então a gente projetava ali, batia um papo e o fotógrafo falava do trabalho dele, falava de cada fotografia. A gente quer retomar isso também. E as ideias vão surgindo. Tem um outro também que isso é inédito, a gente não falou ainda, que vai ser um evento chamado Feira de Foto, que é uma feira para que os fotógrafos possam vender os seus trabalhos em pequenas cópias, em quadros e tal. Então a gente vai reunir também lá em torno da galeria e abrir oportunidade para fotógrafos venderem seu trabalho, convidar as pessoas para irem lá no dia, para um bate-papo e tal, e para comprar as fotografias também. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para falar sobre sua trajetória, fotografia no estado. E para finalizar, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem. A mensagem que eu deixo é pedindo para que as pessoas passem a observar a fotografia, a importância da fotografia nas suas vidas, né? As memórias que a gente tem, que elas nos trazem, as histórias que a gente já ouviu falar, né? E muitas vezes a gente vai vendo tudo, a fotografia está em tudo, né? Hoje em dia, né? E está nas nossas vidas. Então, assim, você tem as recordações, tire suas fotografias do celular, faça umas impressões, né, de algumas coisas, criem álbuns físicos, né? E para quem gosta de fotografia, se estimule, fotografe com um propósito, né? Escolha um tema, vá atrás do que você acredita, né? Eu acho que é isso, apreciem as exposições de fotografia, valorizem os fotógrafos, porque os fotógrafos se doam, né, para isso, né? Como eu falei, são viagens, são coisas, então valorize. Se você tem um livro de fotografia, compre um livro de fotografia, compre. Eu acho que as pessoas têm que passar a olhar o fotógrafo não como só um prestador de serviço, que ele é, né? E é uma profissão muito digna, mas como alguém que conta a história da nossa vida e da nossa cidade, né? Quando você aprecia uma fotografia antiga,
você tem que lembrar que as fotografias de hoje em dia serão antigas também, então alguém tem que produzir isso muito bem produzido, isso tem que ser valorizado, né? Essa que é a mensagem, né? Apreciem as fotografias, valorizem o trabalho do fotógrafo, que isso é muito importante para a nossa sociedade.